A gente finalmente conseguiu o nosso RIP, que é o nosso acesso ao seguro de saúde aqui da província de Ontário. Então, nesse vídeo, a gente quer compartilhar com você sobre como funciona um pouco da saúde aqui no Canadá e também como conseguir o acesso ao seu cartão de saúde, mais especificamente aqui na província de Ontário. Vamos lá, gente. Então, tem muita gente que pergunta, né, pra gente nos comentários, e até por curiosidade, como é o sistema de saúde no Canadá. Tem gente que acredita que é igual aos Estados Unidos, outros igual ao Brasil, e na verdade é um sistema que pra gente é um pouco estranho, né, vindos do Brasil, onde a gente tem tanto rede pública e rede privada. Então, quem tem convênio, acho que muita gente, por conta de trabalho, também acaba tendo, né, uma coisa comum. Você tem a opção de não passar no hospital da rede pública da sua cidade e você ir para um hospital particular, né? Todo mundo, e clínicas, inclusive, vários outros atendimentos. Aqui no Canadá, o único sistema de saúde que existe é o público. Então, se você quiser... Claro que existem algumas clínicas que você pode pagar, mas até essas elas fazem parte do sistema de saúde, que é daqui de Ontário, pelo menos, que o nome é o RIP. Então, aqui a gente não tem essa opção de, por exemplo, pagar um convênio médico, né, amor? E conseguir um convênio que dê prioridade. Isso, por um lado, é bom e outro é ruim, né? Que todo mundo é meio que tratado igual, né? Isso irrita um pouquinho, né? A gente já fez um outro vídeo aqui no canal contando sobre a minha experiência quando eu precisei ir no hospital porque eu tive pneumonia, enfim, não tava bem. Uhum. E a gente ficou 10 horas no hospital. Não foi 12? Não, foi 10, foi 10. 10. No total, assim. Mas que seja, né? 10 já é muita coisa. Também, né? E assim, eu reclamava quando eu ficava 3 lá no Brasil pagando convênio, né? Então, assim, mas muita gente, pensando pelo outro lado agora, às vezes faz um julgamento errado. Eu já vi muita reclamação que é do seguinte: as pessoas, em vez de comparar o sistema aqui do Canadá com o SUS do Brasil, ela compara com o sistema pago lá do Brasil. Aí, claro, né, dependendo... Eu acho que tem coisa no Canadá que você não paga que ainda é equivalente ao que você paga lá no Brasil. Agora, essa questão do tempo de espera sem pé no hospital, aí não tem... No Brasil você nunca viu nada assim. Eu acho que, pelo menos na onde a gente morava, até eu sei que tem lugares do Brasil que é diferente, mas pelo menos na onde a gente morava... Acho que o tempo de espera, tipo, em hospital público foi o quê? 3, 4 horas também? Não é pouco, não tô dizendo que é pouco, mas assim... Mas tipo assim, se a gente for pensar que é o dobro, né? E eu não entendi até agora muito bem. Eu sei que tem gente que fala que eles colocam como preferência, né? A ordem de atendimento. Mas assim, quando o Luan chegou a ser atendido, a primeira suspeita era embolia pulmonar. Na minha cabeça é uma coisa urgente, não é uma coisa que você consegue, né? Ficar esperando. Então, o primeiro diagnóstico, assim, que trouxeram pra ele era essa possibilidade. Então, né? Não é uma coisa, uma dor de cabeça que, tipo assim, não tá afetando nada no risco, sei lá, da pessoa ter um problema mais grave, sabe? Bom, mas o interessante é que, assim, aqui no Canadá, muitas das coisas são cobertas. Então, eu separei aqui alguns pontos para você entender mais sobre o plano de saúde de Ontário, e cada província tem o seu. Então, cada província é responsável pela sua própria saúde, mas eu acho que normalmente são bem parecidas. Eu não gosto muito da do Quebec, mas eu também sou um pouco suspeito a dizer, porque muita coisa a gente não se entende com o Quebec, né? Muito bem. Mas assim, só pra, antes de você começar, amor, tem alguns que são pagos, tá? Mesmo sendo provincial, tem alguns sistemas que você tem que pagar uma taxinha por mês. Então... a gente não é especialista nisso, mas a gente tava conversando com a Carol esses dias que parece que em BC, né? Se eu não me engano, é pago. Você paga alguma coisa e não é um valor muito baratinho, não. Você paga um valor lá mensal, você vai ter acesso, mas você vai ter que desembolsar pagar de qualquer forma. Mais ou menos. Bom, enfim. Aqui só é importante dizer, né? Que o RIP não é pago. Não é pago. Não é pago. Você só precisa ter a elegibilidade para isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que o ORIP vai cobrir? Né? A sua visita ao médico, ele vai cobrir a sua visita quando você precisa ir no hospital por uma emergência, qualquer coisa, uma internação, se você precisa ficar no hospital.
Ele também te dá direito a você ter o famoso aqui no Canadá, né, médico de família, que, pelo que a gente sabe, demora bastante. Você pode ficar mais de ano na fila aí até arrumar, porque, enfim, né, o Canadá teve muita gente chegando, então mais gente Se procurando. você procura, às vezes, um médico, tipo, brasileiro, é mais difícil ainda, É né? mais difícil ainda. Algumas pessoas vão querer ter essa vantagem, né? Procurar alguém brasileiro porque vai entender mais o jeito do brasileiro, de ficar pedindo mais exame, de ficar conversando mais com o médico. As coisas funcionam diferente aqui. Eles não são muito da medicina preventiva, não. Eles são da questão mais de tratamento, né? Enfim, então cobra essa visita ao médico, hospital, internação, testes laboratoriais, então esses exames, né, de sangue e outras coisas aí que a gente está acostumado a ver sempre que você precisa fazer, né, aqueles Ultrassom, todo esse tipo de check-ups, coisa. tudo que envolve laboratório e outros exames. Cirurgia dentária, então eu sei que existem algumas coisas que não são cobertas, e aí a nossa intenção é deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar e ver os detalhezinhos, assim, né? Uma coisa ou outra não vai ser coberta. Também, quando a gente fala no Brasil sobre a questão de tratamento dos olhos, é o oftalmologista. Aqui eles falam optometrist. Então, esse E é o... não é o oftalmologista, E né? não é o oftalmologista, porque também tem o oftalmologista. Então, cobre a questão de saúde dos olhos também. Não vai cobrir óculos, pelo que eu vi. Isso é um outro serviço à E nem parte. cirurgia A laser nos pros olhos. Exatamente. Cirurgias plásticas, pelo que a gente viu, tipo de estética. Cirurgias plásticas não cobrem, enfim. Mas, por exemplo, uma coisa que eu pensei agora, sei lá, uma pessoa que teve um câncer de mama, por exemplo, eu acredito que a cirurgia de reconstrução deva entrar, sabe? Igual é no Brasil mesmo que o SUS faz, que tipo, é de caráter diferenciado, tipo assim, não é só puramente estético, entendeu? Sim, é uma questão estética, mas decorrente de um problema exatamente, de um anterior. problema de saúde. Eu acho que cada caso aí tem as suas particularidades, então por isso que a gente vai deixar o link do site para você ver, porque não adianta, né, fazer perguntas muito específicas, a gente não vai saber, porque a gente nunca teve experiência desse caso. Também o cuidado com os pés, né, então eu acho que é podólogo mesmo, né, o profissional. Achei legal isso, né? Sim, então você pode também ter isso coberto. E a ambulância. Assim, nos Estados Unidos, Nossa, pelo menos do é que eu sei, muito aqui eu não caro. sei no Canadá como funciona se você não tiver a cobertura. Mas eu já ouvi casos de pessoas que moram fora, assim, da pessoa tá passando mal, ser atropelada, qualquer coisa, sofrer uma lesão grave, e a pessoa fala assim, tô ligando pra ambulância, e a pessoa fala, não, pelo amor de Deus, não liga pra ambulância, porque são milhares de dólares às vezes, é caro pra caramba pra você pagar a ambulância. A ambulância está coberta, então, aqui no OHIP, que é o Plano de Saúde de Ontário, tá? Bom, então, para quem pretende ter filho aqui no Canadá, né, enfim, também é coberto pelo sistema de saúde, É né? importante falar isso. Caso você seja elegível. E é um pouco diferente do Brasil, porque se você não tem uma gravidez de risco, você vai ser não é consultada a palavra, como é? Atendida. Isso, por midwives, que elas seriam, tipo, enfermeiras, né? Não são os médicos que vão te atender em todas essas consultas que tem durante a gravidez. E você também tem a opção de escolher o parto, tipo, domiciliar, se você quer ter o parto em algumas clínicas que eles têm, também espalhadas pela cidade, ou se você quer ter no hospital. Geralmente, se você tem uma gravidez saudável, é até as midwives mesmo que fazem o parto. Como se fosse a doula. Como se fosse a doula. Só que elas são enfermeiras também. Sim, tipo, então tem uma outra formação junto. E é super comum. E do Brasil é totalmente diferente, né? Que praticamente a gestação da mulher toda é só com acompanhamento médico. Sim. Então, e é legal porque cobre, né? Acho que isso é um medo de muitas mulheres também, né? De como é isso. A gente já viu relatos no YouTube aí de youtubers, mulheres que tiveram, né, seus filhos aqui no Canadá. E a gente viu alguns em Ontário, inclusive. A maioria que eu vi em Ontário. Foram boas experiências, todas, aparentemente. Tipo, gostaram pra caramba. A gente já ouviu más experiências também em outros lugares, mas eu não vou falar sobre isso não, porque aí fica com quem compartilhou, né? Mas a gente já ouviu histórias assim ruins, então assim, é sempre bom pesquisar, né, entender, dependendo do lugar para onde você tá querendo ir, pega informação com quem já teve experiência aí. Bom, agora vamos para os requisitos então, né? Os requisitos
para que você possa ser elegível para o HIP são, primeiro, você tem que atender a todos esses próximos requisitos que eu vou dizer agora, que é estar fisicamente em Ontário pelo menos 153 dias dentro de um ano. Então, num período de 365 dias, você estar na soma total pelo menos 153. O segundo, estar fisicamente em Ontário também, pelo menos 153 dias, o mesmo período, mas isso tem que ser dentro de um período de 183 dias, quando você se muda. Então, Período inicial, do né? período Seria. inicial, exatamente. O terceiro, fazer de Ontário sua residência primária. Então, todos esses têm que ser atendidos. Mas, pelo menos um dos seguintes que eu vou mencionar agora. Então, do que eu vou falar agora, pelo menos um desses. Critério. Que é ser cidadão no Canadá. Outro, o Indigenous Person, né, que é o indígena aqui. Ser um residente permanente ou já estar em vias de, né, aplicando aí para residência permanente, aí você tem que comprovar isso. O outro seria você ter o Work Permit, a permissão de trabalho, e estar trabalhando full-time em Ontário para um trabalhador, para um empregador de Ontário, por pelo menos 6 meses. Outro seria ser um refugiado ou uma protected person, que é uma pessoa que é protegida, né? Um status quando a pessoa vem refugiada e depois se transforma num protected person. Tem alguns casos de residência temporária, aí no site cita 2 casos, eles têm uma numeração para esses casos, aí vale a pena você abrir e ler com mais cuidado, não vou trazer aqui no vídeo. Ou ser um membro do clero, na tradução direta do que está no site, que eu entendo como um ministro religioso. Então, se você vem a serviço da igreja para ministrar, e aí ele menciona também que aí não só você, mas dependentes e cônjuge também vão ter direito ao OHIP. Então, desses últimos que eu citei, pelo menos um, mais os 3 primeiros que eu citei no início, certo? Bom, e os documentos que são necessários para essa aplicação? Então, considerando, né, uma galera do mesmo grupo que o nosso, que não é refugiado, né, que sim, tá aqui trabalhando. para quem não entendeu, então, né, a gente está aqui agora, hoje nós estamos com o nosso PGWP, que é o Post Graduation Work Permit. A gente não é residente permanente, nem cidadão, nós somos residentes temporários aqui. Então, o que é importante, se você não é cidadão e nem PR no Canadá, é você comprovar que você mora em Ontário, que Isso aqui é a sua pode residência utilizar, primária. né, o seu... Eu vou explicar sobre isso aqui em beleza. detalhes, mas, assim, você comprovar o seu vínculo com o seu empregador. E você precisa ter um work permit. Então, no PGWP, o que você tem é uma permissão de trabalho, que você vai ter Permissão de trabalho aberta. aberta por um período de tempo. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, os documentos que você vai precisar. Algo que comprove a sua cidadania, ou a residência permanente, ou a sua elegibilidade. Então, se você for cidadão, você vai ter os documentos para isso. Você vai ter o seu passaporte, por exemplo, canadense. Se você for um PR, você tem o cartão de PR, né? E existem outros documentos que você pode usar também. Ou você vai utilizar uma carta do empregador e o seu work permit, é claro, se você é um residente temporário aqui no Canadá. Então você precisa de algo que comprove aí que você é elegível para o OHIP. A segunda coisa é um comprovante de residência, e aí você pode utilizar o que nós utilizamos, por exemplo, que foi o nosso contrato do aluguel. Você pode utilizar contas que vêm no seu nome, né, e da pessoa que está aplicando. E eu vi também que você pode utilizar cartão de crédito, que ele está no seu nome. Então, eles aceitam cartão de crédito. Só tem que ver se tá batendo com o endereço, né? Exatamente, Pra quem se muda, tipo, o nosso caso seria já um problema, né? Sim, tem isso também. Mas eu acho que eu entendi que eles pedem o cartão mesmo. Eu não sei se é a conta do cartão. Eu não sei se eu utilizaria esse método porque ficou meio confuso para mim também, mas enfim. E o terceiro é você comprovar sua identidade. Aí você tem passaporte, driver's license, tem o cartão do PR, como eu citei, tem o próprio cartão de crédito, ele funciona como uma
um comprovante, né, da sua identidade, porque tem o seu nome ali. Então, assim, existe uma lista, na verdade, no site. Então, acessando o link na descrição aí, você vai poder ver outras formas, porque o site ele descreve ali tudo que precisa. E aí você vai agendar uma visita até o Ontario Service. E aí, nesse Ontario Service, você vai poder ter ali finalizar a aplicação pro OHIP, tá? Depois de 2 semanas, o cartão chega na sua casa, a gente ainda não recebeu o nosso, mas você sai de lá no dia já com um papel te dando uma Com o número numeração. do seu seguro, né? Então, Exatamente. se você quiser sair dali, já marcar qualquer coisa, passar a fazer um exame, você já tá coberto. E é bom, né? Porque assim, por mais que tenha o seguro emergencial que você possa pagar, não é uma coisa que você consiga, tipo assim, usar pra fazer uma consulta de rotina, por exemplo. Tem alguns seguros que cobrem, tipo, uma por ano, mas aí tem um monte de regras, tem que contratar muito tempo. Porque, na verdade, nenhum seguro quer sair perdendo, né? Então, assim, eles não querem, tipo, arcar com aquilo, até porque geralmente não são seguros tão caros, né? Então, também tem esse ponto. E aí, só de você saber que, tipo, acontecendo qualquer coisa, você sabe, tem pra onde ir, Sim. isso já tira um peso das costas, E é né? bem diferente, né? No primeiro caso, a gente foi no hospital em Quebec, na cidade de Montreal, e assim, foi complicado porque naquela época a gente tava com esse seguro particular, né? Então, De emergência, né? é todo um processo, você precisa entender o que cobre, aí você, depois que você passa no hospital, você vai ter que abrir uma claim com eles, então você precisa explicar o que aconteceu, preencher documentos. É um pouco chato e, no meu caso, pelo menos, eu tive amigos que não precisaram fazer isso, mas eu tive que pagar do meu bolso para depois ser ressarcido. Então é diferente o processo, então dá muito mais tranquilidade. Você já se sente como mais integrado aqui no Canadá, né? Dá uma tranquilidade maior, assim, pra você ficar mais tranquilo, se acontecer alguma coisa. Pois é, porque também tem gente, a gente mesmo, né? Quando a gente precisou ir pro hospital, a gente ficou, tá, e agora? Pra onde que a gente vai? É. É qualquer hospital? Algum hospital em específico? Então, e a gente, na mesma época, teve um colega que passou, né? E ele tinha a carteirinha do seguro de Quebec, e ele falou que o atendimento foi totalmente diferente. Foi super rápido, então também não sei como funciona isso. E Né? como é que você fez no dia que a gente teve o nosso agendamento? Foi no site do Ontario Service? Foi, é só acessar o site, aí Link na descrição. ele vai pedir para você colocar algumas informações básicas, então nome, e-mail, telefone, quantas pessoas você vai estar agendando o serviço, então, tipo, você coloca, né, o número da sua, tipo, quantas pessoas vão ir. E ele pede para você reservar um horário, é bem rápido, sempre tem muita vaga, pelo menos aqui na região. E ele te dá a opção de escolher qual centro, tipo, é mais perto de você. Eu sei que tem gente que tem tiveram alguns problemas para conseguir. O nosso também não foi de primeira, né, amor? Essa foi a segunda vez que a gente tava indo para resolver isso, mas é normal. Infelizmente, você vai pegar gente que às vezes considera um documento, né? Então, aí Principalmente a carta do empregador. a carta né? do empregador é o pulo do gato aí, né? A gente que tem a nossa tradução do inglês abrasileirado aí, The Jump of the Cat. Então, olha só, para aquelas pessoas que estão nesse caso, né, igual o nosso, que são residentes temporários, porque estão com um work permit, o que acontece? A primeira vez que a gente foi não deu certo, porque estava descrevendo que o trabalho era full-time, e que o período, desde quando eu estava empregado lá e tudo mais, o meu salário, algumas coisas, mas diz na descrição do site, eu li mais atentamente, porque diz que tem que, na carta tem que dizer que o empregador pretende ficar com você por pelo menos 6 meses. E aí muitos empregadores não vão se comprometer a colocar isso num documento, porque o empregador quer ter o direito de que se ele precisar te demitir, ele vai te demitir. Pelo menos essa foi a minha leitura do caso. Então a minha empresa falou, a gente não pode escrever aqui que vai ficar com você por pelo menos 6 meses. Será que eles queriam me demitir? Acho que não. Mas até agora eu não fui demitido, graças a Deus. Mas assim, o que aconteceu o site diz, você pode colocar descrevendo nessa carta que seu contrato é permanente. Que é o mais comum, realmente, Sim. daqui, né? A maioria dos contratos
são permanentes. Então, olha que coisa besta se Foi você uma for palavra. ver. E foi a mesma atendente, a mesma pessoa que falou com a gente na primeira vez e rejeitou, aceitou, aprovou o nosso na segunda. Então, assim, foi uma mudança ali. Então, a palavra permanent mudou tudo. Então, tem que ser... A carta tem que mencionar que você é um contratado, a data que você foi contratado, full time, e que é um contrato permanente. E aí, pronto. Aí você vai... Se eles lerem permanente, tá tudo certo, né? O importante é ter essa palavra. E assim, é tentativa e erro. Acho que se você tá na dúvida, às vezes, da documentação, vale a pena ir pessoalmente, né? Pra conversar com eles. Sim. E tem também o formulário que eles pedem pra você colocar, né? Que a gente não colocou na lista de documentos. Exatamente. Aquele formulário. Exatamente. O formulário é algo que você precisa imprimir e levar, mas se você não puder imprimir, eles dão lá na hora. Eu acho que é mais fácil você levar impresso e já preencher lá e já levar preenchido, porque te economiza tempo. A gente levou preenchido e sem preencher, porque a gente falou, qualquer alternativa. A gente tem das várias alternativas, né? A gente tem uma opção. Mas se você não consegue, não tem como imprimir, eles vão te dar lá, vai ter caneta lá pra você preencher. Então, mas, por exemplo, a carta tem até uma parte do site que fala que ela tem que ser impressa, você não pode, mostrar no celular. Isso, exatamente. Tem que ser, o papel mesmo. Sabe? Por isso que vale a pena olhar o link na descrição aí para você ir direto no site, só para você entender um pouco de como funciona. E o último ponto que eu acho importante, porque eu já compartilhei aqui no canal que eu sou diabético, então desde então, né, eu mantenho do meu bolso algumas coisas, outras eu consigo às vezes trazer do Brasil. Mas muito do meu tratamento, embora aqui no Canadá seja menos custoso do que no Brasil, mas ainda é um valor caro, que né? você gasta, né? Para manter com os insumos, insulina que eu tomo. A insulina, o ponto positivo daqui é que, eu acho que é mais barato se a gente comparar com o Brasil. Comparado, sim, E com os Estados Unidos, então, nossa. Lá é absurdo. É sinistro. Mas assim, eu sou diabético tipo 1, para que não fique dúvidas aí se você estiver pensando como seria no seu caso. E a gente já foi informado, porque sempre na farmácia eles me perguntavam, você tem seguro? Você tem seguro? Então, assim, alguns trabalhos, dependendo, né, do que você estiver fazendo, eles vão também te dar um seguro que oferece cobertura para certos medicamentos. E também a questão do ORIP vai cobrir várias coisas. Só que para que você tenha, né, o acesso a isso, você vai ter que ter o ORIP, e aí você vai ter que passar por um médico. Esse médico vai ter que fazer a prescription, né, que é nada mais nada menos que a receita. Tem que ser um médico da Associação de Diabetes, Boa, daqui do Canadá. É assim que chama mesmo ou você só... Eu acho que é ADA, eu não sei se é ADA, e eu tô confundindo com os A gente vai pesquisar e vai colocar aqui embaixo. Mas é como se fosse o Conselho de Diabetes do Brasil, sabe? Essas subcategorias. É verdade, então, você comentou. Tem que ser um médico, inclusive no site você consegue filtrar e ele te dá as clínicas que tratam para criança e para adulto. É separado, é bem legal para você entrar em contato. Sim, então assim, tendo isso em mente, você tem que ter a consulta com esse médico e aí essa prescription, aí sim você vai poder levar na sua farmácia e você vai começar a ter desconto. E eu ainda não tenho os valores para dizer para vocês, porque eu tô nesse processo de marcar essa consulta e aí começar toda a cobertura, mas pelo que eu imagino e pelo que eu já vi, parece que o desconto é bem bom, ele é bem significativo mesmo, então reduz muito o custo, fora o que não for coberto, né? Mas assim, só um adendo, quando eu cheguei aqui e assim, que o meu aparelho do Brasil não era o mesmo que eles usam aqui, eles me deram um aparelho de graça, né? E aí eu comecei só a comprar, né, periodicamente, sempre que eu preciso, eu compro as fitinhas, eu compro as agulhas, enfim, os insumos que eu preciso. Isso aí eu que pago, mas eles deram o aparelho para mim. Então, foi assim, legal isso, o aparelho custa um dinheiro também, então eles entendem isso. E se eu não me engano, o dia que me deram o aparelho na farmácia, ainda falaram assim, esse é o mesmo que usa na rede pública. Então, quando você começar a receber, você vai começar, não vai precisar trocar de aparelho. Em Quebec, né? Eu sei que aqui em Ontário a gente pode até gravar um vídeo sobre isso, que quando a gente veio, a gente quase não encontrou, em específico, né, quem tem diabetes tipo 1, mas eu sei que cobre muita coisa, então aquele Libre da Accu-Chek, que é super caro no Brasil, que são aquelas bolinhas, o sensor é coberto, sensor
tipo, de outra marca, bomba de insulina. Então, assim... No meu outro trabalho, né, quando eu estava no Quebec, trabalhando em Montreal, a empresa fornecia um serviço de eles ofereciam para os funcionários um serviço de telemedicina. E aí eu tinha algumas consultas, às vezes, tive algumas experiências, inclusive para conversar com o médico sobre receita para diabetes e tudo, para eu conseguir pegar aqui no Canadá. E aí um desses médicos que eu conversei um dia falou comigo, ele falou, olha, eu precisaria acompanhar você antes de receitar qualquer coisa para você, né? Precisaria que você tivesse um acompanhamento in person, né? Pessoalmente com um médico, mas é possível até te receitar para bomba de insulina. Então, assim, as pessoas que utilizam, eu não utilizo, mas relatam uma melhora na qualidade de vida, no controle glicêmico. Então, eu achei interessante também trazer Com isso certeza. como um bônus aí no vídeo, porque eu sei que, infelizmente, é uma condição que muita gente tem, e muita gente tem preocupação com doenças crônicas, né, no geral. Então, assim, tem muita coisa que é coberta aí que o plano de saúde aqui no Canadá pode te ajudar. E só pra gente finalizar, eu recebi uma dúvida recentemente de um atendimento meu do trabalho, nada a ver com o canal, que a pessoa tava com muito medo de não conseguir passar em nenhum médico nem pagando. Então, assim, podem ficar tranquilos, tá? Se vocês pagarem, vocês vão ser atendidos. É realmente um pouco diferente. O problema é pagar. O problema é que é caro, mas assim... Não é que não vai ser atendido. É só uma dúvida boba, assim, né, que a gente tem, porque às vezes a gente ouve cada coisa. Então, assim, se você precisar de uma clínica, sei lá, de cardiologia, você vai conseguir ser atendido. Talvez você vai precisar passar primeiro com outro médico e tudo mais. Mas você pagando, você vai conseguir ser atendido, né? Não precisa ter esse medo que eu vejo que muita gente tem de, tipo, não vou conseguir, ou, sei lá, é impossível resolver tudo no Brasil, voltar pro Brasil. Então, calma que tem como, né? Tipo, só é ruim porque você vai ter que pagar, né? Mas o resto... Só essa parte, esse pequeno detalhe. O resto é tranquilo. Mas é isso, então acho que a gente cobriu tudo, né? É isso. Bom, muito obrigado por acompanhar até aqui. Eu espero que essas informações tenham ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. De repente, se a gente não souber ajudar, mas outras pessoas que estão acompanhando e já estão aqui no Canadá podem ajudar aí nos comentários também. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.